Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente ao nosso canal. Queria falar com vocês sobre a jornada para a IA generativa e passar um pouco da minha experiência sobre alguns passos que empresas estão dando para entrar de cabeça de forma estratégica no mundo de Generative AI. A gente está vendo um movimento muito intenso de empresas tentando entender a melhor forma de usar essa nova tendência tecnológica para os seus negócios. Porém, há um risco de entrar muito rápido ou de forma não estruturada em Generative AI. Eu quero explorar isso com vocês a partir de agora em 4 passos. O primeiro passo que eu recomendo que vocês analisem é qual é o link de Generative AI com o seu modelo de negócio e com a sua estratégia. Ou seja, que dor de negócio você precisa resolver ou qual oportunidade de crescimento, de ganho de margem você já identificou e você entende que Generative AI é um caminho. Não comecem uma jornada de Generative AI sem responder essa primeira pergunta. O vínculo com a estratégia, identificando para que você quer usar essa vertente tecnológica é fundamental. Não há uma resposta rápida e não há uma resposta que muitas vezes você tem pronta. É preciso uma articulação interna na empresa, com diversos níveis hierárquicos chegando até a presidência, para que você tenha alguma clareza de norte e que faça sentido essa tecnologia para o seu negócio. O segundo passo é uma discussão de ambição. Uma vez que você identifica que Generative AI pode ajudar você na resolução de uma dor de negócio ou na exploração de uma oportunidade, qual é a sua ambição organizacional, enquanto empresa, para ir atrás dessa tecnologia? Essa ambição a gente pode derivar também para uma discussão de apetite ao risco. Vamos dar alguns exemplos. Pense em uma empresa de varejo que na sua primeira pergunta respondeu que Generative AI vai ser usada como forma de melhorar o canal de contato, saque, reclamação com o seu cliente, tentando aumentar as taxas de NPS e a fidelização com a marca. Ou seja, há uma dor de negócio que muitos clientes estão saindo da sua experiência com a marca de uma forma não satisfatória e migrando diretamente para a sua concorrência. Então, a diretoria dessa empresa quer usar a Generative AI para reter essas pessoas por meio de um agente conversacional inteligente que faça ali em tempo real medidas que segurem aquele cliente, fidelizem aquele cliente à marca. Agora, essa mesma empresa, quando vai para a segunda resposta, ela pode ter uma decisão de apetite a risco, de movimentos e de tempos, que ela não quer ser a primeira, ela não quer ser as famosas first mover. Então, tem muitas empresas que querem estar na vanguarda e terem a referência dos cases, serem as primeiras a colocarem os cases para o mercado, e tem outras que não. Elas vão preferir que o mercado coloque alguns cases de sucesso primeiro, que algum tipo de comprovação de ganho, de retorno de investimento seja materializado, para que aí então ela siga, seja um fast follower dessa tendência, já com algum benchmark, já com alguma empresa referência para seguir esse trajeto. Então a segunda resposta que você precisa dar internamente é qual é essa ambição / qual é esse teu apetite ao risco. Isso vai designar montantes de investimento, vai designar com qual velocidade você vai construir um roadmap de trabalho e daí por diante. A terceira pergunta necessária para ser respondida é quais são os casos de uso mais detalhados que você quer explorar a partir dessa dor de negócio ou a partir dessa oportunidade identificada. Ou seja, como vocês podem fazer para pegar esse tema mais amplo e aplicar casos de uso mais concretos. Tentando exemplificar aqui em tempo real com vocês. Dentro de retenção e fidelização de clientes, eu posso ter Generative AI atuando como agente conversacional para fazer intervenções durante o processo de compra, ao identificar que o usuário, o cliente, está há muito tempo com um carrinho parado sem finalizar a compra. Esse é um caso de uso que você pode olhar, aplicar com um benchmark. Eu posso fazer outros casos, por exemplo, com a criação de peças de propaganda, peças publicitárias, para ajudar aquele cliente a se manter engajado com a marca. Eu posso ter uma geração, então, de conteúdos feitos por inteligência artificial, engajando aquele cliente, voltando aquele cliente sempre que possível para trazê-lo para um aplicativo ou para um site, para um e-commerce. Então, de acordo com o tema que você tenha priorizado, é possível e necessário você fazer uma árvore de casos de uso para identificar quais são esses casos de uso mais prováveis, que tragam o retorno que você está desejando e quais são os casos de uso que têm maior maturidade tecnológica já no mercado hoje, maior prontidão. E por falar em maturidade tecnológica e prontidão, a gente vai para a quarta pergunta,
que tem a ver com a prontidão da sua organização para IA. Não adianta você ter uma bela ambição, o vínculo com a sua estratégia e o seu mapa de casos de uso. Você precisa entender qual é a sua prontidão, quão distante você está de começar ou poder começar um trabalho de inteligência artificial de forma mais ampla, institucional. Essa prontidão para IA dialoga com tecnologia, arquitetura, mas não apenas no ambiente técnico. Dialoga com pessoas, cultura organizacional, capacidade de dados e governança. Então, existem alguns pilares por trás de um assessment de prontidão para IA que definem se você tem capacidade de curto, médio ou longo prazo de ingressar numa jornada como essa. Da nossa experiência na Bridge, atuando com empresas de grande porte em alguns setores, como o de varejo que eu citei, o que nos parece é que as empresas estão rapidamente amadurecendo sua concepção estratégica, ou seja, para que usar a IA generativa no seu negócio, começando a entender casos de uso, mas muitas não conseguem ainda responder qual é a sua prontidão, qual é o seu nível de maturidade ou de proximidade nos aspectos tecnológicos, pessoais, governança e dados, para engatar numa jornada como essa. Então eu finalizo dando essa recomendação para vocês, começando até talvez pela quarta pergunta de trás para frente, olhando como a sua maturidade hoje está nesses pilares, para entender se Generative AI é um desejo mais de médio e longo prazo, ou se já é algo que você está pronto, apto a ingressar nessa jornada. De qualquer forma, te convido a continuar acompanhando o nosso canal e, se tiver interesse nesse assunto, estamos à disposição para mergulhar um pouco mais no seu caso, na sua empresa e traçar qualquer tipo de recomendação. Um abraço e até o próximo vídeo.